Eu vou explicar para o senhor, como o senhor, né, antes que o senhor vá para o próximo assunto, o porquê que eu solicitei a sua vinda aqui. Porque acho que é importante a população que está nos acompanhando, porque é algo muito sério. Entender do orçamento público não é fácil. Se eu venho aqui e jogo números somente, é difícil a população entender, empenho, liquidação, pagamentos, muitas vezes a gente fica em dúvida. Antes a gente explicar que existem 8 milhões até dezembro, mas que mensalmente existe uma receita arrecadada de 4 milhões e 300, mais ou menos. E número 11, aprovados na 16ª sessão ordinária, que foi realizada na última terça-feira, dia 10 de junho, convido o senhor Luiz Augusto Cadori, atual secretário de Administração e Finanças, para que faça o uso da palavra. Senhoras e senhores vereadores, autoridades, servidores e a todos os cidadãos que nos acompanham, tanto aqui quanto pelas redes sociais, boa noite. A entidade município, prefeitura, foi apresentado na audiência pública um saldo, que era 30/4, de R$ 7.442.693,65. O saldo atualizado é R$ 6.148.494,74, sendo R$ 4.616.840,18 de recursos vinculados, como Fundeb, Saúde, Defesa Civil, Segurança Pública e outros. R$ 1.531.654,56 de recursos livres. Empenhos gerados e ainda não pagos, o município tem R$ 8.292.781,58. Ou seja, o município, então, ele tem os 6 milhões de saldo e tem 8 milhões de empenhos a pagar. Se o município hoje pagasse todos os empenhos que tem, ele ficaria ainda devendo R$ 2.144.286,84. Secretário Luiz, só para a gente não perder a linha de raciocínio, acho que é importante entender que está empenhado para o ano, até dezembro de 2025, 8 milhões. Alguns contratos sim, alguns não. Tem contratos que finalizam agora, alguns mais para frente. Isso. Então, os 8 milhões é até dezembro de 2025. E mensal está entrando... Contudo, depende da arrecadação. Com certeza. Isso tudo vai depender da arrecadação do município. Mas até o presente momento tem arrecadado mensal quanto? O saldo atualizado que está hoje é de 6.148.494. Não é essa a pergunta que eu fiz. Qual é a arrecadação que vocês estão tendo mensal? Existe a projeção de 4 milhões e 200, eu só preciso saber se é isso que está sendo arrecadado mês a mês. Pode ser. Janeiro foi de 4.249.755,44. Fevereiro, 4.635.452,39. Março, 4.456.672,03 reais. Abril, 4.649.117,87. Em maio, 4.484.466,11. Então, a minha linha de raciocínio estava certa. Por mês está entrando aproximadamente 4 milhões e 300. Vou colocar média baixa, porque teve meses que mais. Esse segundo semestre aumenta, né, por todas as projeções feitas. Então, é importante a gente explicar que existem 8 milhões até dezembro, mas que mensalmente existe uma receita arrecadada de 4 milhões e 300, mais ou menos. Contudo, esses 8 milhões não são de contratos que vão até o final do ano. São vários contratos. Isso, entendo isso. Inclusive de projetos que serão realizados, né? Não está dentro disso. Mas bem importante só para a população entender, que senão eles ficam em dúvida sobre esse cálculo, né? Mas obrigado. Da entidade de saúde, o saldo de R$ 1.042.327,06. De livre tem R$ 39.769,04. Empenhos a pagar, R$ 1.769.278,43. Assistência social, saldo de R$ 394.022,26. De livre tem R$ 15.306,74. Empenhos a pagar, R$ 193.214,06. Aí tem o fundo da Previdência, que esse é o pagamento dos aposentados, né? Aposentados e pensionistas.
O fundo possui hoje um saldo de R$ 26.854.111,45. O FASM, que é o Fundo de Assistência Médica, ele está com um saldo de R$ 876.468. Esses são os saldos existentes. Então, existem 8, vamos jogar alto, que nós tenhamos aí mais 4 milhões, 12 milhões de investimentos, e nós temos uma projeção de receita até dezembro, 24 milhões. Isso? Jogando, né? Pelos cálculos, entendo que seja isso. Eu não entendi o raciocínio. Não entendeu? Não. O senhor falou que empenhados até dezembro, aproximadamente 8 milhões, certo? 8 milhões. Vamos jogar que faltam contratos, ainda não estão tudo empenhado, tem obras ainda que existe o desejo de ser feito. Vamos jogar 12 milhões. 4 milhões a mais. Mas nós temos uma projeção de receita nós estamos no mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses, uma média de 4 milhões e meio, mas vou tirar o meio, vou deixar só 4 milhões mensal. 24 milhões para entrar. Eu vou explicar para o senhor, como o senhor, né, antes que o senhor vá para o próximo assunto, o porquê que eu solicitei a sua vinda aqui. Porque acho que é importante a população que está nos acompanhando, porque é algo muito sério. Entender do orçamento público não é fácil. Se eu venho aqui e jogo números somente, é difícil a população entender, empenho, liquidação, pagamentos, muitas vezes a gente fica em dúvida. Mas eu recebo mensalmente todas as prestações de contas, os vereadores da mesma forma podem vir à casa e ver, sim, todos esses balancetes, e por isso que eu acredito que eu preciso convocar o secretário de administração, porque o que está sendo falado lá na prefeitura não é isso que está nos números. Eu vejo os números mensalmente e sei que tem recurso, sei que tem como fazer, já fui secretária de administração, entendo disso que eu estou falando, e eu não estou conseguindo compreender por quê que eu vou utilizar o nome da nossa prefeita municipal e os seus secretários não estão conseguindo dizer para as pessoas que os serviços não são feitos, não é porque o dinheiro veio para a Câmara de Vereadores, porque é isso que foi dito para alguns moradores que vieram aqui, que estiveram lá pedindo um termo de fomento para a realização de um rodeio, e foi dito para eles que não tem dinheiro em caixa, não tem dinheiro disponível e que o orçamento que foi deixado não é suficiente para essas ações. Então eu entendi, e acredito que a população que está me ouvindo, eu quero que entenda, se a gente está se fazendo claro, de que o dinheiro existe. O que deve estar existindo, eu não sei se está faltando conhecimento, se está faltando a equipe pegar junto, se a prefeita não está sabendo como realocar os recursos, isso eu não sei dizer. Mas o que eu posso assegurar é que recurso financeiro tem. Se eu pedir para o senhor quanto das emendas que a gestão anterior deixou em recurso, que o senhor esteve aqui em fevereiro nos falando, e eu tive que lhe chamar, porque numa resposta de pedido de informação, o que eu recebi foi que havia insuficiência de caixa no município. Enquanto vereadora, eu não posso receber um pedido de uma resposta dessa e não querer ouvir do senhor, que é o responsável pela pasta, escolhe as prioridades. Porque eu tive que ouvir aqui, infelizmente, do que era secretário de Agricultura, que não é possível terceirizar o caminhão de dejetos, aquele tanque de dejetos, porque não há recurso disponível. Por isso que eu estou preocupada. Porque eu não sei se está sendo jogado limpo com os secretários. Porque as contas, o número não mente, né? É que o recurso livre do vinculado ele é diferente. Tudo que vem de vinculado, ele tem destino, já tem destinação. Os 4 milhões é livre ou é vinculado? Parte livre, parte vinculado. Não é todo livre. Vamos olhar nas tabelas, então. Essa é uma parte, senhora presidente. Com cedo. Referente ao fomento aí a respeito da cultura, eu tenho uma dúvida aqui também referente a isso. Qual que era o valor que tinha na gestão anterior referente a esse fomento, senhora presidente? Não entendi a sua pergunta. Qual que era o valor destinado para que tivesse esse valor à cultura do município na gestão anterior? Porque eu não lembro de cabeça. A senhora tem o número?
Também não. Não tenho de cabeça. O que eu sei que pode ser feito com toda a segurança e que eu não não veio para essa casa é o remanejo financeiro. Faltou nesta pasta, eu vou cortar a dotação e vou jogar para outra pasta. Isso eu não percebi, não vem. Foi feito o protocolo ontem no projeto de lei. Mas até ontem não tinha sido feito. Você entende? É que existem duas formas, né? Uma parte a gente pode fazer direto por decreto e uma parte é necessário ser feito por projeto de lei. Ótimo. Então, vereadora, só não foi feito o termo de fomento porque a administração entendeu que não é importante. Não foi por isso, porque são diferentes. Dentro de cada secretaria existem ações. Dentro dessas ações, você pode fazer essa movimentação. Essa movimentação dentro da própria ação, você pode fazer por decreto. A cultura não tinha valores. Tinha valores bem baixos. Eu não me recordo aqui. Mas corta de outro lugar, né, Luiz? E joga para a cultura. E isso tem que ser feito via projeto de lei. Isso. É que talvez a prefeita não quer mandar os projetos de lei para cá, né? Eu entendo que, eu acredito que tinha um valor e esse valor foi feito o corte, para que se tivesse, então, um orçamento menor para que essa gestão utilizasse na cultura. Não foi isso que aconteceu? Peço uma parte... Eu só vou pedir, vereadora, para terminar a linha de raciocínio. Eu acho que a senhora não entendeu. Eu posso deixar, o mínimo constitucional previsto é 10 mil por ação. Você não pode deixar ela zerada. Você deixando 10 mil, você trabalha com o orçamento da forma que você, gestor público, entender que é necessário. Então, eu acredito que foi contado uma boa mentira de que, olha, o recurso da cultura é baixinho, não dá para fazer mais. Mas, caso vocês solicitem a nossa ajuda, a gente pode sim ajudar vocês. É possível. E lá não ficou só 10 mil reais. Então, vocês podem tramitar no orçamento público e mandar para a Câmara, que a gente vai, com toda certeza, avaliar e aprovar aquilo que for necessário. O que eu não posso aceitar como vereadora, e eu espero que as pessoas que estão me ouvindo entendam, que está sendo dito que não tem dinheiro porque não está sendo feito o orçamento da forma que a nossa população precisa. Obrigado. Peço uma parte. Justamente, terminando essa tua fala, em específico esse cidadão que procurou para o rodeio, foi dito que não dá para fazer o termo de fomento porque o dinheiro foi repassado para a Câmara de Vereadores e então não tem recurso. Já teve outras situações que a minha resposta foi a mesma. A Câmara de Vereadores está pegando todo o dinheiro e a Prefeitura está sem recurso. Aconteceu isso? É essa desculpa que estão dando para as pessoas? Procede essa informação? Vocês que estão me passando isso. Não recebi essa informação. Então, a gente pede que se a população que está tendo esse tipo de resposta, que se manifeste. Porque a gente está brigando aqui pelo interesse público, tá? É pelas pessoas. Gostaríamos muito de vir aqui e elogiar a administração. Falar do bom trabalho, falar do que está acontecendo, e faríamos. A gente não é uma oposição que vem aqui para dar risada quando a coisa dá errado. Muito pelo contrário. Então, a gente pede que quem estiver chegando na prefeitura ou para falar de IPTU, ou para falar de qualquer assunto do interesse público, e a resposta for que a Câmara de Vereadores pegou todo o dinheiro da prefeitura, nos procure, que a gente vai junto conversar com o secretário e com a prefeita. Obrigada. Logicamente, está em 43%, se me falha a memória, do que tinha na audiência pública, mas eu preciso dizer que eu andei avaliando gratificações, contratações, não há muita capacidade técnica, mas eu não estou aqui para questionar isso, porque eu entendo e acredito que, primeiro, o trabalho precisa ficar dentro do município, que não é uma prática dessa administração, é uma pena. Muitos servidores são de fora do município, e eu entendo que quando a gente busca alguém de fora, ele precisa ter uma habilidade a mais do que o nosso município tem, porque senão dá para treinar o nosso morador daqui, que cresceu, nasceu, viveu e vai contribuir. Não é essa a prática que eu estou vendo. Porém, os altos salários, o valor que foi repassado para a Câmara é bem inferior ao que está sendo gasto em folha de pagamento. E não falo dos efetivos. Falo dos comissionados e gratificados. Então, todas as vezes que a população ouvir que não tem recurso porque veio para a Câmara, eu preciso me posicionar. É mentira. As viagens, nem se fala. Né? E eu entendo que precisa acontecer, desde que ela traga retorno. Não foi isso que eu vi até o mês de junho.
Até o presente momento, nós estamos recebendo boas novidades, recebendo boas notícias, sinalizações, mas entrar na conta, que é uma das minhas perguntas aqui, eu não sei quanto entrou na conta de emendas 2025. Não sei se o senhor tem esse número. Eu vou trazer na próxima vez que vocês solicitarem ou eu faço por ofício. Uhum. E o valor que ficou das emendas anteriores o senhor tem? Eu trouxe na última vez, mas não me recordo. Se mantém assim, então? Porque eu tenho os valores, passa de 2.300.000. Se mantém isso, não foi utilizado ainda? As emendas que vieram? Isso, que a gente deixou, que foi deixado. A gestão anterior deixou alguns recursos de emendas. Os recursos estão sendo usados da forma que é para ser, eles estão sendo usados. Justamente essas emendas, como elas vêm vinculadas, elas estão sendo usadas da forma que é para ser. Então, provavelmente, os valores estão sendo usados já. Uhum. Certo. Depois a gente vai ter o secretário de planejamento para poder explanar algumas coisas e acho que vai ficar mais fácil daí isso. Se você dar uma parte aí. Sobre a iluminação pública ali, você sabe de quantos dias faz já que a empresa nova já está prestando serviço para nós? Sem recordo. O Valdecir tem todas as informações. Tá. E ali quando a rua inteira, que apaga a rua inteira, até estive lá na prefeitura conversando com a Amanda, né? Até fiz um comentário com ela, quando é a rua inteira, que geralmente é uma chave. Quando dá relâmpago, chuva, ela queima a chave, né? Ela apaga a rua inteira. Né? Você faz com emergência lá, para eles, tem um cantinho lá, você faz com emergência, tem 24 horas para fazer aquela rua. Entende? Então, quando a rua inteira tá apagão, faz emergencial lá, para eles, a empresa tem 24 horas para fazer aquela rua. Quando a rua inteira dá apagão, senão não. Você como trabalhou, né? Sim. Sim. Às vezes eu não quero questionar, não estou dizendo que ela não faça, não, em nenhum momento. Mas eu conversei com ela, né? Existe lá quando é a rua inteira, quando é 2, 3 postes, não, né? Eles têm prazo para eles irem arrumar, tá? Mas quando tem a rua inteira, dá apagão numa rua inteira, tem como você pedir para eles lá, colocar no sistema lá, que eles têm 24 horas para arrumar essa rua. Nessa empresa aí. Posso informar no Santa Catarina lá. Eu vou deixar daí o Valdecir, né? Sim. Não, é com o Valdecir, beleza. Que daí ele explica melhor. Obrigado. Peço uma parte. Essas empresas que são terceirizadas na parte da iluminação, elas já foram notificadas por não estar prestando o serviço para a comunidade, porque em janeiro eu fiz uma indicação, o vereador Alain também, a gente fez a indicação das lâmpadas estarem queimadas. Na minha rua, são 2 lâmpadas que estão queimadas desde a segunda semana de janeiro. E agora está totalmente apagada. A Rua da Água, a mesma coisa. E essa semana passada eu falei aqui nesta casa também sobre a iluminação, e estou recebendo muitas mensagens, bastante mensagens. Até depois, se vocês quiserem ver, eu posso estar mostrando para vocês as mensagens. E até fui cobrada que os vereadores visitam o nosso bairro só em época de política e não vão olhar agora a situação que está, de estarem totalmente no escuro, sabe? Porque tem bastante criança, bastante idoso, como eu falei aqui já, que trafegam à noite ali, os estudantes do Santos Anjos também, e está bem precária a situação, sabe? Está uma coisa bem perigosa. Então, não sei, está notificando, está abrindo emergencial, como o vereador Alain falou, porque é de extrema, né, responsabilidade agora da nova administração, isso daí, para estar regularizando essas iluminação, para não estar prejudicando os moradores daquela localidade ali. Também foi cobrada que, na hora de cobrar o valor, vem a taxa para ser paga, né, da iluminação pública. E daí, agora, na hora do fornecimento, totalmente sem luz as lâmpadas da rua lá. Obrigada. A gente quer pedir, né, secretário, que os responsáveis, né, a gente fala para o senhor, porque o senhor é o que comanda a administração como um todo, que o senhor repasse aos seus técnicos, as pessoas que vocês designaram para resolver esses problemas. Porque 1 mês, todo mundo entende. 2 meses, vamos tentar entender. 3 meses, já começa a ficar crítico. 4, 5, 6 meses, sem a gente conseguir resolver um problema tão simples que é a iluminação pública, ele não é tão complexo assim, porque eu acredito que o nosso pedido é que o senhor leve amanhã, que assim, não precise nós levar, agora os moradores estão falando aqui, em tempo real, de que eles estão com esse problema, eles precisam da solução imediata. Na última sessão foi falado já do emergencial, e se passou 7 dias.
Então, eu não sei se há o devido conhecimento ou se não se está tendo a preocupação para resolver, porque esse é o nosso pedido. Ipomé e Gramados está na mesma situação que Rio das Antas. Muitas ruas sem luz. Então, se for deixando, eu acredito assim, meu Deus, gente. Como eu falei, esse é um problema que já vem desde o ano passado com as empresas, né? Não é um problema da gestão em si, de estar contratando a empresa ou de não estar executando o serviço. É contratado pelo Sim Catarina, o Alan, a senhora também sabe, é contratado por eles. Eles, acredito que por estar finalizando o contrato, acabaram relaxando, não fizeram todos. Foi feita a nova licitação, essa empresa não cumpriu, a que ganhou, e o Sim Catarina contratou uma empresa de forma emergencial. E é a mesma empresa que não estava finalizando os contratos lá na época, né, desde o ano passado. Então é essa empresa que está fazendo de forma emergencial. E ela não está fazendo só para Rio das Antas, ela está fazendo para todos os municípios da região, né? Então, eu acredito que nós vamos fazer uma nota, nós, vereadores, para o Sim Catarina, porque nós já fizemos isso, e o que eu acredito que está faltando, secretário, infelizmente, é cobrança. Precisa cobrar, acho que nós cobrávamos diariamente, mais de uma vez por dia, porque realmente, quem cobrar dos municípios vai receber o trabalho. Então, o que a gente pede é que a pessoa que sentou para resolver, ela possa resolver. Se por acaso ela não está conseguindo resolver, que seja colocado mais, né, se faltam pessoas, que eu sei que não faltam, né, porque pelo que eu ando visitando os setores, não faltam servidores. Está faltando, muitas vezes, o compromisso de olhar e dizer, não, esse é um problema meu, eu vou resolver. A nossa parte nós vamos fazer enquanto Sim Catarina, nós vamos pedir, solicitar que a Câmara daqui a pouco, então, solicite que eles venham prestar esclarecimentos, porque a gente não pode acatar que uma empresa passou para outra que não é eficiente, o consórcio fez, e nós vamos continuar mais 6 meses sem a iluminação. Não dá, né, para ser assim. Então, a gente pede, mas sabe do poder que a administração tem para cobrar. Ela é bem maior do que da Câmara de Vereadores. Então, a gente solicita que a administração entenda a sua responsabilidade. Tá? E agradeço pela explicação.